Olá pessoal, mais uma aula de obstetrícia, tema importantíssimo, cai demais nas provas, que é o diabetes gestacional. Antes da gente falar do diabetes gestacional, eu queria lembrar com vocês a definição do diabetes. Não na GO, mas diabetes lá da clínica médica, que é a incapacidade parcial ou total do pâncreas na produção de insulina. Essa é a definição do diabetes. E a definição do diabetes na gravidez ou fora da gravidez, ele não vai mudar. E antes da gente prosseguir, eu também queria lembrar o comportamento da glicemia na gestante. A mulher engravidou, a glicemia vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por quê? A glicose passa para o feto por difusão facilitada. E essa glicemia vai caindo até mais ou menos 24 a 28 semanas de idade gestacional, quando a gente tem o pico do lactogênio placentário, que é o principal hormônio contrarregulador da insulina na gestação. É o principal hormônio que impede a insulina de agir na gravidez, justamente para a glicose ficar mais tempo no sangue da grávida, para o feto poder tirá-lo por difusão facilitada. E é esse o comportamento, então, da glicemia durante a gravidez. A mulher engravidou, a glicemia vai caindo, caindo até mais ou menos 24, 28 semanas, quando volta a subir por conta do pico do lactogênio placentário. Outro dado importante, o que mais mata o feto da diabética é a hipoglicemia. Claro que nas provas o que mais se pergunta são as repercussões que a hiperglicemia pode provocar no filho da diabética. Mas o que mais mata o filho da diabética é a hipoglicemia. Com essas informações dá para a gente prosseguir. Então existem 3 tipos de diabetes que a gente pode encontrar na gravidez. Então a gente pode estar lá quietinho no consultório, no ambulatório, chega uma gestante falando que é diabética, usuária de insulina e engravidou. Então é uma gestante com diabetes tipo 1. Ela já vem com o diagnóstico de diabetes. Vou fazer a primeira consulta de pré-natal e na hora eu vou suspender a insulina dela. Por quê? Todas as glicemias caem no começo da gestação e o que mais mata o feto da diabética é a hipoglicemia. Então eu preciso suspender ou diminuir muito a insulina dessa paciente. Mas ela não pode ir para a casa dela. Eu faço a primeira consulta de pré-natal e vou interná-la na maternidade, porque eu preciso saber o comportamento da glicemia dela ao longo do dia sem a insulina ou com a diminuição da insulina. E para isso eu tenho que fazer o perfil glicêmico. Dosar a glicemia dela de jejum, pós-café da manhã, pós-almoço e pós-jantar. E o que a gente considera ideal no perfil glicêmico para a grávida diabética? A glicemia de jejum abaixo de 95 e as pós-prandiais abaixo de 140 ou de 120, dependendo se essa glicemia foi dosada 1 ou 2 horas após as refeições. Isso é o ideal. A gente também pode estar lá no consultório, no ambulatório, chega uma outra paciente dizendo que engravidou, que é diabética, usa hipoglicemia antioral, ou ela faz só controle dietético e engravidou. A mesma coisa. Faço a consulta de pré-natal, vou suspender o hipoglicemia antioral, já que todas as glicemias caem no começo da gestação, e mando essa paciente para a maternidade junto com a outra. Porque eu preciso saber o comportamento da glicemia dela ao longo do dia sem o hipoglicemia antioral. E para isso eu vou dosar o perfil glicêmico. Coletar a glicemia de jejum pós-café da manhã, pós-almoço e pós-jantar. O ideal é que a de jejum fique abaixo de 95 e as pós-prandiais abaixo de 120 ou 140, dependendo se essa glicemia foi feita 2 ou 1 hora após as refeições. E o terceiro tipo de diabetes que a gente pode encontrar na grávida é aquele que surge durante a gravidez, que é o diabetes gestacional. Esse nós precisamos fazer o diagnóstico. As outras 2 já vieram para a gente com o diagnóstico. E como a gente faz o diagnóstico de diabetes na gestação? Então, já falei para vocês que o exame de triagem lá no pré-natal é a glicemia de jejum. E o ideal é que eu faça essa glicemia de jejum abaixo de 20 semanas. Então eu faço a glicemia de jejum, se ela vier uma glicemia de jejum abaixo de 92, a paciente está com a glicemia normal. Por volta de 24 a 28 semanas, sou obrigado a fazer a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas por conta do pico do lactogênio placentário. Como eu faço esse exame? Vou coletar a glicemia da paciente de jejum, eu dou 75 gramas de glicose via oral para ela e depois coleto a glicemia 1 e 2 horas após essa sobrecarga. Então ela vai ter 3 glicemias. A de jejum, 1 hora após as 75 gramas de glicose e 2 horas após as 75 gramas de glicose. Quais os valores considerados normais? A de jejum tem que estar abaixo de 92,
1 hora após a sobrecarga de glicose abaixo de 180 e 2 horas após a sobrecarga de glicose abaixo de 153. Qualquer uma dessas glicemias alteradas fecham o diagnóstico de diabetes na gestante. Agora, se ela fez a glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal que ocorreu antes de 20 semanas e veio uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, já está fechado o diagnóstico de diabetes, não preciso fazer mais exame nenhum. Se esse resultado veio entre 92 e 125, a paciente tem um provável diabetes gestacional. Ela continua no pré-natal de baixo risco, onde a gente vai dar orientação dietética e atividade física para essa paciente. E, lógico, fazer um monitoramento glicêmico dessa paciente. Agora, se essa glicemia de jejum da primeira consulta de pré-natal feita até 20 semanas de gestação vier um valor maior ou igual a 126, essa paciente tem o diagnóstico de diabetes e provavelmente ela já era diabética antes de engravidar e não tinha o diagnóstico. Aí eu encaminho essa paciente para o pré-natal de alto risco, tá? Ah, mas e se a paciente nos procurar depois de 20 semanas? Se ela nos procura depois de 20 semanas, eu espero 24 a 28 semanas para fazer a curva glicêmica. E se ela me procurar depois de 28 semanas para fazer o pré-natal, a qualquer momento eu faço a curva glicêmica. Se a curva glicêmica vier com os valores normais, a de jejum abaixo de 92, 1 hora após a sobrecarga de glicose abaixo de 180 e 2 horas após a sobrecarga de glicose abaixo de 153, acabou a investigação, ela não tem diabetes, segue no pré-natal de baixo risco. Agora, se eu encontrar qualquer um desses valores alterados, está fechado o diagnóstico de diabetes. Lembrando, se a de jejum veio maior ou igual a 126, ou a segunda hora após a sobrecarga da glicose veio maior ou igual a 200, essa paciente era diabética antes de engravidar, não tinha o diagnóstico, tem que ir para o pré-natal de alto risco. Caso contrário, se ficar entre esses valores, aí ela continua no pré-natal de baixo risco, onde a gente vai fixar a dieta dela, orientar a atividade física e monitoramento glicêmico da paciente. O que eu estou tentando dizer para vocês? Não importa se a paciente já era diabética, usuária de insulina e engravidou, não importa se ela já era diabética, fazia só controle dietético, usava hipoglicemia arterial e engravidou, ou se nós fizemos o diagnóstico de diabetes na gestação. A partir do momento que eu encontrar associação de gestação com diabetes, a conduta é a mesma para as três. Qual que é a conduta? Mantê-las com a glicemia normal. A glicemia de jejum abaixo de 95 e as pós-prandiais abaixo de 120 ou 140, dependendo se essa glicemia for coletada 2 ou 1 hora após as refeições. E quais são as armas que a gente tem para fazer o controle glicêmico da grávida diabética? Dieta. Primeira coisa é fixar a dieta, 35 a 45 quilocalorias por quilo de peso por dia, fracionando ao longo do dia. Porque se o que mais mata o filho da diabética é a hipoglicemia, tenho que fracionar ao máximo essa dieta ao longo do dia para diminuir os períodos prolongados de jejum. Então a dieta vai ser dividida no café da manhã, na colação, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e na ceia. Vou orientar a mudança do estilo de vida, alimento integral, atividade física, que é fundamental. Se a dieta e a atividade física não conseguir controlar a glicemia da grávida diabética, aí a gente vai partir para a insulina. A insulina a gente utiliza com segurança durante a gravidez, ela tem um alto peso molecular, ela não atravessa a placenta e eu consigo controlar a glicemia do feto controlando a glicemia da mãe. Se a mãe está num regime de hiperglicemia, a glicose passa para o feto por difusão facilitada, ele também fica hiperglicêmico. Se a mãe está com regime normal de glicemia, está euglicêmica, vai passar a quantidade normal de glicose para o feto por difusão facilitada, ele também fica euglicêmico. Então, controlando a glicemia da mãe, automaticamente eu controlo a glicemia do feto, porque a glicose passa para ele por difusão facilitada. Então, essas são as armas que a gente tem para manter a glicemia da grávida diabética normal. Dieta, mudança do estilo de vida e insulina. Hoje, os centros de obstetrícia estão prescrevendo também metformina,
nos casos em que só a insulina com dieta e mudança do estilo de vida não conseguem melhorar o perfil glicêmico da paciente ou quando a gente já encontra repercussões fetais diagnosticados através do ultrassom. Mas o objetivo é esse, independente do tipo de diabetes, glicemia de jejum abaixo de 95 e as pós-prandiais abaixo de 120 ou 140, dependendo se essa glicemia pós-prandial foi feita 2 ou 1 hora após as refeições. E as armas que a gente tem para isso? Dieta, mudança do estilo de vida e insulina. Lembrar que a preferência é pela insulina NPH humana. Se a paciente já usava insulina antes de engravidar, eu suspendi no começo da gravidez e tenho que voltar agora, eu volto para a insulina que ela já estava tomando antes de engravidar. Se ela nunca utilizou insulina, a preferência é pela NPH humana. A insulina regular a gente só vai associar quando eu precisar de um ajuste, principalmente as pós-prandiais. Se a paciente vem com a glicemia ao longo do dia normal e só tem elevações pós-prandial, aí eu posso associar a regular junto com a NPH. Para as provas, existe uma regra para a gente prescrever insulina para a grávida diabética. A gente pode levar a regra da idade gestacional. Se ela estiver no primeiro trimestre da gestação, eu prescrevo 0,5 a 0,6 unidades de insulina por quilo de peso por dia. Se ela estiver no segundo trimestre, 0,7 a 0,8 unidades de insulina por quilo de peso por dia. E se ela estiver no terceiro trimestre, eu prescrevo 0,9 a 1 unidade de insulina por quilo de peso por dia, sempre prescrevendo 2/3 da dose pela manhã e 1/3 da dose à tarde. Cuidado que na prática a gente não usa essa regra. A gente normalmente vai tateando a dose de insulina de acordo com o perfil glicêmico. Por quê? Imaginem que a paciente está no terceiro trimestre, ela pesa 80 quilos e eu tenho que prescrever insulina. Se eu prescrever 1 unidade por quilo de peso por dia, eu tenho que prescrever 80 unidades. Eu mato na hora o feto dela de hipoglicemia. Então, na prática, eu vou tateando a dose de insulina de acordo com o perfil glicêmico. Mas essa regra de prescrição de insulina de acordo com a idade gestacional é aceita em prova. Outra regra é a gente prescrever a quantidade mínima de insulina produzida diariamente pelo pâncreas, que equivale a 20 unidades de NPH. Então, vou lá e direto, prescrevo 20 unidades de NPH, sendo 2/3 pela manhã e 1/3 à tarde. Lembrar que o ideal, toda vez que eu for prescrever ou mudar, seja a dieta ou a insulina da grávida diabética, que eu faça isso com ela internada, porque 24 horas depois eu tenho que coletar o perfil glicêmico. Então, prescrever ou mudar, seja dieta ou insulina, o ideal com a grávida diabética internada, porque 24 horas depois eu vou coletar o perfil glicêmico. Então, para controle de glicemia é isso: dieta, mudança do estilo de vida e a insulina, tá? Nos casos em que eu tenho repercussão fetal, que só a insulina, a dieta e a mudança do estilo de vida não conseguem controlar a glicemia dessa grávida diabética, eu posso partir para hipoglicemia antioral e o mais utilizado é a metformina. Mas falei no começo da aula que o que mais aparece nas provas são as repercussões que a hiperglicemia pode provocar no filho da diabética. Então vamos lembrar quais são elas. A mais falada é a macrosomia. Os filhos das diabéticas crescem demais. Por quê? Se a mãe está num regime de hiperglicemia e a glicose passa para o feto por difusão facilitada, ele também fica hiperglicêmico. E essa hiperglicemia fetal vai estimular uma hiperplasia das células beta do pâncreas do feto, que ele vai produzir muita insulina. Só que enquanto ele está dentro do útero, a insulina dele não consegue agir. Ela não consegue pegar a glicose e jogar para dentro da célula. Mas ela tem uma ação semelhante ao hormônio de crescimento. Ela tem uma ação GH-like. Por isso que eles crescem muito, por isso a macrosomia. Outro problema no feto da diabética é o polidrâmino. Eles produzem muito líquido amniótico. Por quê? Se eles estão no regime de hiperglicemia, se a mãe está no regime de hiperglicemia e a glicose passa para o feto por difusão facilitada, ele também fica hiperglicêmico. E quando o rim desse feto for filtrar esse sangue, acaba indo muita glicose na urina. E a glicose atrai líquido, e eles produzem muita urina. E a urina é o grande formador de líquido amniótico. Por isso, o polidrâmino, por conta de uma diurese hiperosmótica. Outro problema no feto da diabética é o atraso no amadurecimento do pulmão. Os filhos das diabéticas têm um atraso no amadurecimento do pulmão.
Por quê? A insulina que ele produz intraútero, que não consegue agir, que tem uma ação semelhante ao hormônio de crescimento, essa insulina ela compete com a lecitina, que é o principal fosfolípide de membrana do pneumócito tipo 2. Então o pulmão do feto da diabética demora para amadurecer. Ele tem um atraso no amadurecimento do pulmão. Outro problema no filho da diabética é retardo de crescimento. Eles podem crescer menos. Por quê? O diabetes pode provocar uma vasculopatia na placenta e calcificar a placenta. E isso vai diminuir o aporte de sangue para o feto, ele vai crescer menos. Então, muito cuidado. Os fetos das diabéticas, eles podem ter macrosomia ou eles podem ter retardo de crescimento intrauterino, dependendo do tipo de alteração que o diabetes provocar. Outro problema no filho da diabética é o oligohidrâmino, a diminuição do líquido amniótico. Por quê? Se eu tenho uma vasculopatia diabética que atinge a placenta e calcifica a placenta, eu vou ter uma diminuição do aporte de sangue para o feto. O feto vai pegar esse sangue que está vindo em menor quantidade e vai mandar para os órgãos nobres, coração, cérebro e suprarrenais. Os rins fetais não são órgãos nobres. Os rins só se tornam órgãos nobres após o nascimento. Se o rim não é um órgão nobre, ele sofre uma vasoconstrição, filtra menos, produz menos urina, logo eu vou ter menos líquido amniótico. Então, muito cuidado. Dependendo do tipo de alteração que o diabetes provocar, ou o feto tem polidrâmino, se eu tiver uma diurese hiperosmótica, ou ele tem oligohidrâmino, se eu tiver uma vasculopatia diabética com calcificação placentária. Os filhos das diabéticas também têm hipoglicemia quando eles nascem. Por quê? Enquanto eles estão dentro do útero, eles estão recebendo a glicose da mãe, que passa para ele por difusão facilitada, estimula as células beta do pâncreas do feto, que produz muita insulina. Mas, enquanto eles estão dentro do útero, a insulina deles não consegue agir. Uma vez que esse feto nasce, ele para de receber a glicose da mãe. Mas a hiperplasia das células beta do pâncreas dele continua, e ele continua produzindo muita insulina. Só que agora ele nasceu, e a insulina dele consegue agir, e ela pega toda a glicose do sangue e joga para dentro da célula. Então eles fazem hipoglicemia. Por isso que a gente fala que os filhos das diabéticas, eles são grandes, porém eles são frágeis. Eles são macrossômicos, porém eles são hipoglicêmicos. E outro grande problema no filho da diabética são as malformações. E as mais comuns são as cardíacas, principalmente as alterações de septo. Mas existe uma malformação que é patognomônica praticamente do filho da diabética. É rara, mas muito se associa com o diabetes, que é a síndrome da regressão caudal, o bebê sereia. Aquele bebê que nasce com a cabeça normal, a cintura escapular normal, o tórax normal, quando passa para o abdômen começa a funilar e termina numa cauda ou num pé único. É uma malformação incompatível com a vida, a síndrome da regressão caudal. Mas as malformações mais comuns são as cardíacas, são as mais frequentes, são as que a gente vê mais. E falo para vocês, abortamento e malformações só aparece naquela paciente que já era diabética antes de engravidar e engravidou com a glicemia descompensada. Daí a importância da gente pedir a hemoglobina glicada no início do pré-natal. E se a hemoglobina glicada vier maior ou igual a 10, é risco importante de malformação fetal. Por que que a paciente que desenvolve o diabetes na gravidez, ela não tem abortamento e nem malformação? Porque quando o diabetes surge na gestação, normalmente após o pico do lactogênio placentário, depois de 24 a 28 semanas. E se o feto morrer, não é mais abortamento, é óbito fetal. E é impossível ter malformação depois de 24 semanas, porque a embriogênese termina com 12, 13 semanas. Então já o feto já está completamente formado, não tem como ter malformação. Então, abortamento e malformação só na paciente que já era diabética antes de engravidar e engravidou com a glicemia descompensada. E para rastrear todas essas alterações que podem aparecer no filho da diabética, é importantíssimo o ultrassom. Então, no pré-natal da gestante diabética, é ultrassom todo mês. É ultrassom que vai quantificar o índice de líquido amniótico para ver se tem polidrâmino ou oligohidrâmino. É ultrassom que vai estimar o peso do feto para ver se tem uma macrosomia ou retardo de crescimento. É ultrassom que vai rastrear a malformação e se eu tiver suspeita de malformação, eu confirmo com ultrassom morfológico. É ultrassom que vai verificar a calcificação na placenta e se tiver, eu vou solicitar um Doppler para ver se a circulação placentária está adequada. Então, ultrassom mensal no pré-natal da grávida diabética.
Claro que a gravidez torna o diabetes torna a gravidez de alto risco, então a gente vai começar a fazer exames de vitalidade fetal precocemente. A partir do momento que o feto se tornar viável, 28 semanas em todo o serviço de neonatologia, 24 semanas em hospital escola, eu já começo a fazer exames de vitalidade. Cardiotocografia, perfil biofísico e Doppler. Lembrar que se eu fizer a cardiotocografia antes de 32 semanas, é esperado que o feto esteja taquicárdico e com a variabilidade comprimida, porque só tem o sistema nervoso simpático funcionando, o sistema nervoso parasimpático só se desenvolve a partir de 32 semanas. Não esquecer que para a conduta obstétrica para a gestante diabética, a gente tem 3 situações. A primeira é um diabetes não complicado e compensado. O que eu chamo de complicação? Qualquer problema diagnosticado no feto, macrosomia, polidrame, malformação. E compensado é aquela glicemia que se manteve normal durante todo o pré-natal. A de jejum abaixo de 95, as pós-prandiais abaixo de 120 ou 140. A conduta nesse caso é exatamente igual a qualquer outra gestação. Posso esperar até o limite máximo de 42 semanas e a via de parto é obstétrica. Ninguém faz cesárea só porque a paciente é diabética. A segunda situação, eu tenho 2 variantes. É um diabetes não complicado, ou seja, o feto não tem nenhum problema diagnosticado, porém é um diabetes descompensado. A glicemia da paciente está alta o tempo inteiro, eu não consigo estabilizar. Ou o inverso. É um diabetes compensado, a glicemia da paciente vem ótimo pré-natal inteiro, mas o feto já tem alguma complicação diagnosticada. A partir do momento que eu encontrar qualquer uma dessas 2 variantes, eu devo interromper a gestação assim que o feto atingir a maturidade pulmonar. Mas aqui eu não posso esquecer que eu estou falando de um feto de diabética, que tem um atraso no amadurecimento do pulmão. Eu até posso fazer corticoide entre 24 e 34 semanas, mas eu não tenho garantias de que o corticoide vai amadurecer o pulmão desse feto, porque o problema é a insulina que ele produz intraútero que está competindo com a lecitina. Então, a partir do momento que eu tiver qualquer uma dessas 2 variantes, o ideal é que eu faça amniocentese, punção de líquido amniótico a cada 15 dias, para estudar a relação lecitina sobre esfingomelina no líquido amniótico. Se a relação lecitina sobre esfingomelina vier maior do que 3, indica que o pulmão desse feto está maduro, eu posso interromper a gestação e de novo a via de parto é obstétrica. Lembrando que se for uma gestante não diabética, a gente considera que o pulmão fetal está maduro quando a relação lecitina sobre esfingomelina no líquido amniótico for maior do que 2. Como é um feto filho de diabética, aqui tem que ser maior do que 3. E ninguém faz cesárea só porque a paciente é diabética. Por exemplo, se a complicação que o feto tem for macrosomia, eu vou fazer cesárea pela macrosomia, não pelo diabetes. E a última situação é a mais dramática. É um diabetes descompensado, a glicemia da paciente está alta o tempo inteiro, eu não consigo compensar, e o bebê já tem algum problema diagnosticado. A partir do momento que eu encontro essas 2 associações aí, eu vou interromper a gravidez mesmo antes do pulmão do feto amadurecer. Assim que esse feto se tornar viável, assim que ele conseguir sobreviver fora do útero. Então eu chamo o neonatologista, explico a situação, falo que o ambiente intrauterino está muito hostil, que esse feto é capaz de morrer a qualquer momento. Assim que ele disser que ele tem condições de manter esse bebê vivo, eu interrompo a gestação. E a via de parto aqui também é obstétrica. Obstétrica, ninguém faz cesárea só porque a paciente é diabética, vai depender de cada caso para eu indicar a cesárea. No dia do parto, independente dele ser normal ou cesárea, eu vou instalar um soroglicosado a 5% na veia da paciente. Se ela usa insulina, eu vou prescrever 1/3 da dose total do dia de insulina. Se ela não usa insulina, ela fica sem. E eu vou fazendo destro, glicemia capilar de 3 em 3 horas. Se for cesárea, ela fica de jejum. Se for uma indução do parto, eu prescrevo uma dieta leve. E vou fazendo destro de 3 em 3 horas. Se essa destro vier abaixo de 70, eu dou glicose hipertônica na veia dela. Se essa destro vier acima de 140, eu prescrevo 5 unidades de insulina regular subcutânea. Então não esqueçam, se for cesárea, jejum. Se for indução do parto, uma dieta leve para paciente. Instalo um soroglicosado a 5%, prescrevo 1/3 da dose total do dia de insulina, caso ela use insulina,
e vou fazendo destro de 3 em 3 horas. Se vier abaixo de 70, dou glicose hipertônica na veia dela. Se vier acima de 140, prescrevo 5 unidades de insulina regular subcutânea. Bebê nasceu, tiro a luva, só vou prescrever dieta para diabético se a paciente já era diabética antes de engravidar. Se ela recebeu o diagnóstico de diabetes na gravidez, ela fica com dieta geral depois do parto. Só vai receber insulina no pós-parto a mulher que já era usuária de insulina antes de engravidar. E eu prescrevo 1/3 da dose que ela usava antes de engravidar. Se ela recebeu insulina só durante a gravidez, no pós-parto ela fica sem insulina. E não esquecer, a paciente que desenvolve o diabetes na gestação, a tendência é que esse diabetes desapareça no pós-parto. Por isso, com 6 a 8 semanas após parto, a gente manda essa paciente repetir a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose, para ver se o diabetes desapareceu. Os trabalhos mais recentes, eles falam que a tendência hoje das pacientes que desenvolvem o diabetes na gestação é que elas persistam diabéticas depois do parto. Por quê? Hoje a mulher está querendo engravidar cada vez mais tarde. Então, quanto mais tarde a paciente engravidar, maior a chance dela já ter alguma alteração metabólica ou uma tendência à alteração metabólica, aí ela acaba persistindo diabética depois do parto. Mas, por enquanto, nas provas, a tendência do diabetes que surge na gravidez é que ele desapareça após o parto. Então vamos lá, vamos treinar diabetes gestacional e vamos fazer as questões aí que caíram nas últimas provas. Então vamos lá, vamos ver essas questões aí que caíram nas últimas provas de residência. Começando uma da Unesp. Puérpera, de 38 anos, obesa, apresenta testes de tolerância oral à glicose com 75 gramas, conforme a tabela a seguir. Então, durante a gestação, ela tinha o de jejum de 90, abaixo de 92 normal, 1 hora após a sobrecarga de glicose de 178, abaixo de 180 normal, e 2 horas de 156, acima de 153, alterado o diagnóstico de diabetes na gestação. 6 semanas após o parto, ela repete a curva glicêmica, o teste oral de tolerância, e vem jejum de 94, abaixo de 100, normal, e 2 horas após a sobrecarga de glicose de 160, ou seja, acima de 140, porém abaixo de 200. Entre 140 e 200 é uma intolerância à glicose ou um pré-diabetes que essa paciente tem. Então vamos lá ver as alternativas. Nesse momento, a interpretação do resultado e a conduta são: exame normal, avaliação a cada 5 anos, não. Intolerância a carboidratos, mudança do estilo de vida, sim, uma intolerância à glicose. Diabetes ainda não, exame normal não. Alternativa B é a alternativa correta para essa questão. Então não esqueçam, 6 semanas após o parto, tenho que repetir a curva glicêmica para ver se o diabetes desapareceu. Outra questão, vamos lá. Primigesta de 28 anos, com 9 semanas de idade gestacional, sem comorbidades, retorna à consulta de pré-natal sem queixas clínicas ou obstétricas. Exame físico dentro dos padrões da normalidade. Exames laboratoriais: hemograma com HB de 12, hematócrito de 37, sorologias não reagentes. Glicemia de jejum de 93, acima de 92 já é diabetes. Considerando condições técnicas e financeiras totais, de acordo com a atual recomendação nacional da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Diabetes, ou seja, de todo mundo, qual deve ser a avaliação complementar para esse caso? Vejam, diagnóstico não tem mais de nada. Glicemia de jejum, até 20 semanas de gestação, maior ou igual a 92, já é diabetes. O que eu tenho que fazer com essa paciente? Orientar uma dieta para ela, atividade física e controle glicêmico. A glicemia de jejum tem que ficar abaixo de 95 e as pós-prandiais abaixo de 120 ou 140, dependendo se essa glicemia foi feita 2 ou 1 hora após as refeições. Então, qual deve ser a avaliação complementar? Tá lá. Glicemia de jejum após 24 semanas? Não. Glicemias de jejum e pós-prandiais diárias imediatamente. Perfeito! Não tenho que fazer curva glicêmica nenhuma mais.
já está fechado o diagnóstico de diabetes, é só o controle glicêmico diário aí para essa paciente. A alternativa B é a alternativa correta. Primi, para 39 anos de idade, encontra-se na 8ª semana pós-parto, em aleitamento materno e comparece à unidade básica de saúde para reavaliação pós-parto. Refere ter tido diabetes gestacional controlada com dieta e atividade física. Trouxe o teste de tolerância oral à glicose realizado há 2 dias. Glicemia de jejum de 99, abaixo de 100 tá normal. Glicemia 2 horas de 142, acima de 140. A hipótese diagnóstica mais provável para essa paciente é então, uma intolerância a carboidratos, uma pré-diabetes ou uma intolerância à glicose. A hipótese diagnóstica mais provável para a paciente tá lá, a alternativa B, intolerância à glicose. Falaríamos de diabetes se essa glicemia aí pós-prandial tivesse acima ou igual a 200, tá? Tá aí, intolerância à glicose, alternativa correta. Mulher, 30 anos, primigesta, nenhum parto, nenhum abortamento, idade gestacional de 26 semanas, é encaminhada com a seguinte curva glicêmica gestacional. Jejum de 89, 1 hora 182, 2 horas 154. Antecedentes, obesidade grau 2, pai e avô diabéticos. O diagnóstico e o tratamento são, tá lá, a de jejum tá normal, né, abaixo de 92, 1 hora acima de 180, 2 horas acima de 153. Mesmo se só uma tivesse alterado, já era diabetes, aqui 2, tá fechado o diagnóstico de diabetes. Tenho que orientar dieta, atividade física e controle glicêmico diário para essa paciente. Se a só dieta e exercício físico não controlar a glicemia, tem que partir para a insulina. Ela está com uma euglicemia, orientar dieta? Não está euglicêmica. Diabetes gestacional? Sim. Orientar dieta, atividade física e controle glicêmico. Perfeito. Diabetes mellitus tipo 2? Não. Só se tivesse acima ou igual a 200, a de segunda hora. Orientar dieta, atividade física e introduzir insulina. Intolerância à glicose também não. É a alternativa B. Estamos diante aí de um diabetes gestacional. Fixo dieta, oriento atividade física e faço o controle glicêmico. Vejam que depois da aula fica bem fácil, né? A gente acertar as questões de diabetes. Secundigesta, 38 anos de idade, com idade gestacional de 10 semanas, apresenta glicemia de jejum de 94, colhida 2 dias. Acabou. Maior ou igual a 92 é diabetes. A gestação anterior a 5 anos transcorreu sem complicações e com parto normal a termo de recém-nascido com peso adequado, 3,3 kg. Qual deve ser a orientação baseado no resultado laboratorial apresentado? Já é diabetes. Orientar dieta, atividade física e controle glicêmicos diários. Solicitar nova glicemia de jejum? Não precisa. Solicitar curva glicêmica? Também não. Não é necessário solicitar exames adicionais. Perfeito, ela já tem diabetes. Solicitar curva glicêmica? Também não. A alternativa C é a alternativa correta. Veja que as questões se repetem de acordo com o local que ela é feita, né? Tercigesta, de 36 anos, inicia acompanhamento pré-natal com 8 semanas. Antecedente pessoal, tercigesta, 2 partos, cesárea, nenhum abortamento. Um parto foi por macrosomia fetal, 4,68 kg na segunda gestação. Exame físico, índice de massa corpórea de 30,2. Glicemia de jejum no primeiro trimestre de 88. Nesse momento, o resultado do rastreamento de diabetes mellitus gestacional e a conduta são. Então, veja, uma paciente que está com 8 semanas, ela fez a glicemia de jejum que veio normal abaixo de 92, ela terá que fazer a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose com 24 a 28 semanas, que é o pico do lactogênio placentário. Então, o resultado dela está negativo, ela não tem diabetes, e ela tem que fazer a curva glicêmica com 75 gramas de glicose entre 24 e 28 semanas. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Primigesta, 24 anos, com 29 semanas de idade gestacional, sem comorbidades prévias à gestação. Retorna à consulta de pré-natal sem queixas. Recebeu o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional há 10 dias,
com adequada adesão ao plano nutricional, programa de atividade física e automonitorização glicêmica, porém mantendo-se acima das metas glicêmicas em aproximadamente 50% dos valores aferidos. Então, uma paciente que tem lá o diagnóstico de diabetes gestacional, recebeu provavelmente depois da curva glicêmica, 10 dias, está fazendo a dieta adequadamente e fazendo atividade física, mas 50% dos valores estão alterados de glicemia. O exame físico geral e obstétrico dentro dos padrões de normalidade, está ganhando 300 gramas de peso em uma semana e foi indicado insulinoterapia. Porém, a paciente é moradora de área rural, dificuldade de acesso, transporte e armazenamento adequado da insulina. Considerando as recomendações brasileiras de 2019, qual a alternativa terapêutica farmacológica mais adequada para essa paciente? Então, ela já está fazendo a dieta corretamente, ela está fazendo um programa de atividade física, foi prescrito insulina, mas ela não tem condições de guardar essa insulina. Não tem outra alternativa a não ser hipoglicemia antioral, e o que a gente prescreve é a metformina. É o hipoglicemia antioral de primeira escolha para gestante, tá? No caso de dieta, exercício físico e insulina não solucionar. E aqui o problema é que a insulina não tinha como ser usada pela dificuldade de armazenamento, tá? Primigesta, 24 semanas, procura maternidade com disúria e polaciúria 3 dias. Nega outras queixas. Médico que atende verifica o cartão de pré-natal e identifica uma glicemia de jejum realizada com 10 semanas de 91. E um teste de tolerância oral à glicose realizado com 21 semanas de 94 de jejum, 140 após 1 hora, 104 após 2 horas. Nesse caso, a paciente realizou corretamente a glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal? Sim, pois deve-se avaliar gestantes sem diagnóstico prévio com o objetivo de detectar overdiabetes versus diabetes mellitus gestacional. Não, é para fazer o diagnóstico que a gente faz na primeira consulta mesmo, tá? A paciente não realizou hemoglobina glicada, apesar de ser o principal exame laboratorial para diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e pode ser realizado em qualquer momento de gestação. Mentira! A hemoglobina glicada ou glicosilada a gente vai pedir para aquela mulher que já era diabética antes de engravidar, para ver risco de malformação. Diagnóstico de diabetes durante a gestação é a glicemia de jejum até 20 semanas de gravidez e a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. O teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas realizado está normal e indicação adequada, pois recomenda-se a realização do mesmo para investigação de diabetes mellitus gestacional entre 20 e 24 semanas. Mentira, é entre 24 e 28 semanas. A paciente não tem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, pois o diagnóstico feito por glicemia de jejum tem como valor positivo acima de 126, sendo que pode ser feito em qualquer idade gestacional. Mentira! Diabetes mellitus gestacional é acima ou igual a 92 e até 125. E ele é feito só até 20 semanas. Maior ou igual a 126, provavelmente ela já era diabética prévia. Portanto, só nos sobra a primeira. Então, ela realizou corretamente a glicemia de jejum e essa glicemia de jejum é para fazer o diagnóstico de diabetes. Essa é a função. Ah, mas ela pode diferenciar um overdiabetes? O que é o overdiabetes? É uma paciente que já era diabética antes de engravidar e só descobriu durante a gravidez. Do diabetes gestacional? Sim. Se for maior ou igual a 126, essa glicemia de jejum até 20 semanas, ela era diabética prévia à gestação e só recebeu o diagnóstico agora quando grávida, que é um overdiabetes. Se vier de 92 a 125, é porque o diabetes surgiu na gestação. Então é essa a alternativa correta. Só lembrando, eu não faço glicemia de jejum para diferenciar as duas. Eu faço a glicemia de jejum para rastrear o diabetes na gestação, tá? Gestante 23 semanas, refere que não fez nenhum dos exames solicitados na rotina do primeiro trimestre. Nega doenças prévias, o peso pré-gestacional era 80 quilos e atualmente está com 90, sendo que a altura é de 1,60. Considerando a disponibilidade técnica adequada, a melhor conduta para o diagnóstico de diabetes gestacional é solicitar. Ela já está com 23 semanas, passou de 20, não é glicemia de jejum. É esperar 24 semanas e ela faz a curva glicêmica,
o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas. Então, hemoglobina glicada não, e glicemia de jejum não dá mais. Teste oral de tolerância à glicose com 100 gramas não. Teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas em jejum de 2 horas imediatamente. Apenas hemoglobina glicada, não é só de 2 horas, tá? Jejum, 1 e 2 horas após a sobrecarga. Teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas em jejum, 1 e 2 horas após a sobrecarga, entre 24 e 28 semanas, que é o correto quando a gente tem o pico do lactogênio placentário, alternativa E, alternativa correta. Até nosso próximo encontro.